aí, juventude, beleza? Composição é uma arte a ser dominada por todos os artistas. É através da sua composição que você vai gerar conexão com o teu público e transformar seguidores em fãs fiéis. E a gente percebe que as músicas que marcam a carreira de um artista são as que geram maior conexão com o público e despertam algum sentimento muito forte, seja alegria, saudade, tristeza, enfim. E para você conseguir fazer isso, existe uma técnica de composição que você precisa dominar e eu vou te dar alguns exemplos dessa técnica nesse vídeo. O meu nome é Rafa Reis do novoartista.com e da One Produtora. Tá começando mais um Girando Lâmpada. Antes que alguém resolva falar, mas composição é inspiração, é sentimento, não existe técnica de composição, isso não é uma fórmula. Vamos lá. Da mesma forma que existem várias técnicas em outras artes, como por exemplo, pintura, poesia, dança, escultura, existem técnicas também de composição musical, olha só que louco. Se não existissem essas técnicas de composição, não teria na faculdade de música uma matéria que se chama composição e a outra que se chama análise. Eu não tô dizendo que não exista emoção e sentimento envolvido na hora de compor. Agora, é inegável que existem diversas técnicas de composição, o que não significa que seja uma fórmula, apenas técnicas para se compor melhor, que inclusive são estudadas na faculdade de música. Como o Ed Sheeran fala no livro dele, abre aspas, eu sou a prova viva de que ninguém nasce com talento, isso tudo é prática. E ele continua, compor é como abrir a torneira de uma velha casa, primeiro vem a água suja e depois, com o tempo, vem a água limpa. Quem falou isso foi o Ed Sheeran, um dos maiores compositores atuais, não eu. Ou seja, no início do seu aprendizado de composição, primeiro vem a água suja, as composições que não são tão maduras, que geralmente não são tão boas, e com o tempo você vai pegando a mão e escrevendo composições melhores. E meu jovem hater, não confunda técnica de composição com fórmula para compor. Então, esclarecendo o que eu vou falar aqui, não é uma fórmula e sim uma técnica, vamos ao vídeo. A técnica de composição que você precisa dominar é a técnica de contar histórias nas suas músicas. E por que história é tão importante? Desde criança a gente é ensinado a aprender através de histórias. Livros infantis são histórias que no final sempre ensinam alguma coisa, ou seja, a moral da história. Quem lembra dos desenhos do He-Man? As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Sempre no final do desenho ele falava, bom crianças, com a história de hoje nós aprendemos que amigos são importantes. Ele ensinava valores através de histórias. Depois a gente vai ficando mais velho, vai crescendo, começa a ler livros, romances, assistir filmes, séries e tudo isso são formatos diferentes de se contar histórias. Livros são histórias, filme é história, uma série é uma história e todas elas têm a moral da história. E quando você vê um filme e a história conecta contigo, você se emociona com aquela história. Esse filme, livro ou série se torna o teu favorito, porque você se conectou com a história, ela te emocionou. Da mesma forma, na música, quando você se conecta com a história de uma música, pronto, tu vai adorar essa música pro resto da tua vida, vai achar a coisa mais linda do mundo. A gente ouve muita música de artista que tá começando a compor, e é muito comum a gente não entender o que o artista quis dizer na música, e o artista acaba tendo que explicar o que ele quis dizer com a letra. Você ter que explicar a letra da tua música é a mesma coisa como se um humorista tivesse que explicar a piada, não faz sentido, perde a graça. E entenda que as pessoas se conectam e gostam daquilo que elas entendem. Se você não entende um filme, uma série, a letra de uma música, você provavelmente não vai conseguir se conectar e consequentemente você não vai gostar daquilo. E eu quero te dar agora alguns exemplos, todos grandes hits, de como os compositores conseguem contar histórias nas suas músicas. E a primeira que eu vou ler, vou pegar o computador para isso, é a música Shape of You do Ed Sheeran. Tô com o computador aqui e vou ler para vocês a letra. A balada não é o melhor lugar para se achar um amor, então eu vou pro bar. Eu e meus amigos na mesa tomando shots, bebendo cada vez mais rápido e começamos a falar devagar. E você vem aqui e começa uma conversa comigo. E confia em mim, eu vou te dar uma chance agora. Pegue minha mão, pare, coloque Van de Morrison para tocar e aí nós começamos a dançar. E agora eu tô cantando. Garota, você sabe que eu quero seu amor. Seu amor foi feito na medida para alguém como eu. Vamos lá, me siga, eu posso ser louco, não ligue. Diga, garoto, não vamos falar muito. Pegue a minha cintura e coloque seu corpo sobre o meu. Vamos lá, me siga.
Refrão. Eu estou apaixonado pelo seu corpo. Como ímãs, nossa atração nos faz ir e voltar. Mesmo que meu coração esteja apaixonado também, eu estou apaixonado pelo seu corpo. Na noite passada você estava no meu quarto e agora meus lençóis têm o seu cheiro. Todos os dias descobrimos algo novo. Eu estou apaixonado pelo seu corpo, estou apaixonado pelo seu corpo, estou apaixonado pelo seu corpo. Todos os dias descobrindo algo novo, eu estou apaixonado pelo seu corpo. Uma semana depois, deixamos a história começar. Estamos saindo do nosso primeiro encontro. Você e eu somos mão de vaca, então vamos num rodízio. Você enche sua bolsa e eu encho meu prato. Conversamos por horas e horas sobre os altos e baixos e como sua família está indo bem. Saímos e pegamos um táxi. Nos beijamos no banco de trás e eu falo pro motorista deixar o rádio tocar. E aí ele repete o refrão: garota, você sabe que eu quero seu amor foi feito sob medida para alguém como eu. Então, tu percebe que existe uma ordem cronológica na história. Tu consegue perceber aonde que ele estava, o porquê que ele estava lá. Ele estava num bar, ele estava numa balada, porque no bar é um lugar melhor para se achar um amor. E tu sabe com quem que ele estava com os amigos, você sabe o que ele estava fazendo lá, tomando um shot, você entendeu como que ele conheceu a menina. Ele falou que na noite passada ela foi pro quarto dele e agora os lençóis têm o cheiro dela e ele tá apaixonado pelo corpo dela. Aí ele fala depois que uma semana depois eles começaram a se encontrar. Ele fala aonde que eles foram no primeiro encontro, que foi no rodízio, o porquê que eles foram no rodízio, sobre o que eles conversaram e o que eles fizeram depois que eles saíram de lá, que foi pegar o táxi, e o que eles fizeram no banco de trás. Então é extremamente cronológico e descritivo, tu consegue visualizar exatamente a história do início ao fim. Próximo exemplo. Música do Luan Santana, Escreve Aí. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo: olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. Depois do refrão existe uma outra parte da música que eu não vou ler aqui agora, mas que ele simplesmente reforça tudo aquilo que ele sente por ela. Mas de qualquer forma, esse trecho que eu li já fica muito clara a história da música. Tu também entende exatamente aonde que ele tá, que a dificuldade para ele falar aquilo para ela, entende que ele entrou no carro, ele dá o detalhe que ele abriu o vidro e falou para ela: ainda vou te esquecer. É extremamente visual, tu consegue enxergar isso, como se fosse um clipe. Seria muito fácil tu vir descrevendo, tu vir através do clipe contando essa história baseada na letra. É muito clara a história, tu consegue visualizar exatamente tudo que tá acontecendo. Depois ele vai embora, chega em casa. Pra onde que ele foi? Ele foi pra casa, dá de cara com a foto dela, toma uma ducha, um vinho pra se acalmar, e aí ele pensa que vai partir pra outra logo, mas putz, quem é que eu tô tentando me enganar? Ou seja, ele faz uma pequena reflexão ali dentro da história, dentro do contexto todo. E nessa música, mesmo tu não conhecendo a história que deu origem a essa música, ela tá muito clara, ela não dá margem pra interpretação. Diferente de outros casos, quando o compositor tá escrevendo a música e talvez ele tenha vivido aquela história, a complexidade dessa história que tá na cabeça dele não necessariamente é traduzida para música. E aí as pessoas que não viveram essa história que ele tá contando não conseguem entender, a partir da letra da composição, a complexidade toda e a história toda. Não fica claro, abre margem para interpretação, as pessoas não conseguem se conectar porque não entenderam a história que foi passada. Próximo exemplo, Eduardo e Mônica do Legião Urbana. Vamos lá. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque do outro lado da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2 e eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver um filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, e a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Enfim,
Enfim, a música é muito longa, não vou ler toda ela aqui, mas tu percebe que é uma história extremamente cronológica, que também não abre margem para interpretação nenhuma. E toda a complexidade da história também está na letra. Ele precisou de uma música muito mais longa para conseguir dar clareza para toda a história, mas a história inteira tá aqui. Agora eu quero dar um outro exemplo de uma música que não conta uma história tão longa, conta uma história de uma fração de segundo, de alguns segundos, talvez de 1 minuto. Próximo exemplo, Garota de Ipanema, do Vinícius e do Tom. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinho. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Na primeira parte dessa música, ele conta a história, ele contextualiza o que está acontecendo, extremamente claro, tu consegue ver uma mulher passando, indo pra praia, queimada com o sol de Ipanema. Na segunda parte, no terceiro verso, ele faz uma reflexão de por que ele tá sozinho, por que tudo é tão triste. E na última parte, ele consegue dar um outro ponto de vista, que é falando, poxa, imagina se ela soubesse, quando ela passa, esse monte de coisa acontece e eu me sinto assim. Só uma curiosidade em relação a essa música, Garota de Ipanema é a segunda música mais regravada na história do universo. E a primeira é Yesterday, dos Beatles. Último exemplo, outra música do Luan Santana, Te Esperando. O que eu acho muito legal nessa música é que eu tenho a sensação que ele está descrevendo uma história que poderia ter acontecido. Vamos ler a letra junto. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara, na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses, um olhe pro outro, e aí? Pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo em que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar, por onde que esse cara deve estar? E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, com 90, viúva, sozinha, eu não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. É quase como se ele contasse a história da vida dela, caso eles não fiquem juntos. E claro, existe um exagero muito grande e isso faz parte. O Ed Sheeran também fala, eu não escrevo sobre um dia bom ou sobre um dia ruim. Eu escrevo sobre o meu pior dia ou sobre o meu melhor dia. Meu, ninguém vai ficar esperando uma pessoa com 90 anos, viúva, sozinho, além dessa vida. Existem os exageros para dar mais força ainda para a história. Mas a história, ela tá aqui, tá clara, não abre margem para interpretação. E aí você se conecta ou não com essa história. Mas ela tá aqui e é bem clara. Então percebe que independente do estilo, da riqueza de detalhes das histórias, das músicas, todas elas contam histórias. Histórias cronológicas, histórias mais longas, histórias de uma fração de segundo, histórias de 60 anos, não importa. Todas são histórias. Assim como várias outras músicas que foram ou são sucessos também contam histórias. Só que é comum a gente ver os artistas que estão começando a compor a falarem sobre. A gente pergunta, o que fala essa música? E o artista responde, essa música fala sobre amor, sobre felicidade, sobre amizade. Só que elas não deveriam falar sobre amor, e sim contar uma história de amor, assim como os exemplos que eu dei aqui. Tu percebe como é muito mais forte? Você se conecta com uma história de amor, não com alguém falando sobre amor. Uma história de amor te faz pensar, nossa, eu já passei por isso. Nossa, isso aconteceu comigo dessa mesma forma. Nossa, é assim mesmo. Pô, isso aconteceu com uma amiga minha. Esse é o tipo de reação que o público tem quando ouve Shape of You, escreve aí, Eduardo Mônica, Te Esperando. São histórias de amor que você se conecta ou não. E todas essas músicas usam um refrão para passar a moral da história. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre as histórias terem uma moral? A sua história, a sua música também tem uma moral. E a moral está ou é o refrão da música. Ou seja, no refrão é onde tu vai reforçar aquilo que tu quer passar com a música, com a tua história. No Shape of You, o refrão é, pegando minha cola aqui de novo, vou ler o refrão do Shape of You. Estou apaixonado pelo seu corpo. Como ímãs, nossa atração nos faz ir e voltar. Mesmo que o meu coração esteja apaixonado também, eu estou apaixonado pelo seu corpo. Na noite passada você estava no meu quarto e agora meus lençóis têm seu cheiro. Todos os dias descobrindo algo novo. E aí ele segue. Estou apaixonado pelo seu corpo. 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 Todos os dias descobrindo algo novo. Estou apaixonado pelo seu corpo. Ou seja, o que ele quis passar com essa música? Que ele está apaixonado pelo corpo dela. Segundo exemplo que eu dei. A
escreve aí. Refrão da música: é só você fazer assim que eu volto, é só você fazer assim que eu volto, que eu volto. Ou seja, moral da história: é só ela chamar, é só ela fazer assim que ele já volta pra ela. Essa é a moral da história. Eduardo e Mônica, o refrão da música: quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Ele conta toda uma história do Eduardo e Mônica, falando das coincidências, de como ele era, como ela era, como eles, tudo, dá todo o contexto da história deles e fala assim: meu, depois de tudo isso, quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? No refrão tá a moral da história. Moral da história da Te Esperando, Luan: eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, com 90, viúva, sozinha, eu não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. E ele repete, te esperando, te esperando, te esperando. Ou seja, a moral da história: independente do que aconteça na tua vida, independente de quando você venha me procurar, eu vou estar aqui te esperando. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. Ou seja, todas essas músicas, elas usam os versos para contar a história cronológica, a história de um momento, a história que poderia ter acontecido, e todas elas usam o refrão para fortalecer, para reforçar a moral da história. E aí tu pode pensar ou argumentar: ah, mas eu conheço um monte de música que estouraram e não contam histórias. Isso pode acontecer, por isso o título desse vídeo é uma técnica de composição que você precisa dominar. Agora, é inegável que músicas que contam histórias conectam muito mais. E eu tenho uma sugestão para ti. Primeira, releia todas as suas letras e entenda se ali realmente existe uma história clara, organizada, cronológica. Se você achar que sim, toca essa música para alguém e pede para ela te dizer o que ela entendeu dessa música e qual a história dessa música. Você vai ver se ela realmente tá clara e se existe uma história ali. Segundo, crie o hábito de ler as letras das músicas. Pega músicas de estilos diferentes, de épocas diferentes, e vê como cada compositor conta as suas histórias sobre os mesmos temas de forma diferente. E pelo amor de Deus, abre um pouco a cabeça. Isso vai te ajudar infinitamente mais do que tu ficar fechado no teu mundo. Pegando as músicas que eu ia trazer de referência aqui para esse vídeo, eu vi duas semelhanças que me chamaram muita atenção. E os haters vão dizer: nossa, eu não acredito que você comparou essa música, meu Deus, o que esse cara tem na cabeça? Meu Deus, a minha vida é uma merda que eu perco tempo xingando no vídeo dos outros. E ainda tem gente que vai dizer: se não aceita a crítica, não produza conteúdo. Crítica construtiva é uma coisa, gente que não tem nada o que fazer é outra. Bom, passado o momento desabafo hater, vamos às comparações. Primeira comparação: chega de saudade do Vinícius de Moraes e Lua do Catinguelê. É, Catinguelê mesmo. Chega de saudade, vai minha tristeza e diz pra ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Isso é Vinícius de Moraes, chega de saudade. Lua do Catinguelê: Lua, vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer que se ela for, eu vou sentir saudade. Os velhos tempos em que a felicidade reinava em nossos pensamentos. Eu sei que a riqueza poética de uma é muito maior do que a outra, eu sei disso, mas existe uma semelhança sobre o tema. Um é a lua que vai iluminar os pensamentos dela e ele tá falando como é ruim viver sem ela. O outro é a tristeza que vai levar uma mensagem para ela e ele também tá falando como é horrível viver sem ela. É o mesmo tema, falado de formas parecidas. Mais uma vez, eu sei que a poesia de uma é maior do que a outra, eu sei. Segunda comparação: Garota de Ipanema e Me Abraça, da banda Eva. Garota de Ipanema: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Me Abraça, da banda Eva. Quando você passa, eu sinto seu cheiro, aguço meu faro e disparo em sua caça. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que eu vá. Eu sei que a poesia de uma é superior à outra, beleza? Eu sei, mas ambas contam histórias muito parecidas de forma parecida. E eu sei que é polêmica esse tipo de comparação, mas a intenção é fazer com que quem tem a cabeça fechada para composição abra um pouquinho a cabeça, aprenda, se
se desenvolva, saia do seu mundo e comece a ver outras possibilidades. Eu não quero aqui fazer uma comparação qualitativa entre a obra de um artista e a obra do outro. Eu trouxe esses exemplos só para que tu perceba que existem semelhanças entre artistas de épocas completamente diferentes, de estilos diferentes, mas que nas suas músicas conseguem contar histórias sobre temas parecidos, cada um da sua forma. Então, só pra gente não perder o contexto do vídeo aqui, não ficar mais comparando as músicas, aprenda a contar histórias nas suas músicas. Isso vai aumentar a conexão das pessoas com a sua obra, com as suas músicas. E leia muita letra de estilos diferentes com a cabeça aberta. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Se tu não gostou, dá um dislike, xinga, fala, meu Deus, o que esse cara tá pensando, comparar essas coisas. Se desinscreve do canal, mas diz o porquê que tu não gostou, a gente tá aqui disposto sempre a melhorar. Um grande abraço e falou!